Prosperidade comum? Mas que tipo de comunismo é esse? Calma, é só mais do mesmo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido, escrito e produzido por Quinta Essência, revisado e narrado por JJ Liber. Um termo bastante genérico e obscuro tem circulado pelos altos escalões do PCC, o Partido Comunista Chinês. E é possível que esse seja um forte indício de continuação de um movimento que tem sido observado em outras atitudes do citado partido, especialmente em falas e ações do secretário-geral do PCC, o Xinhu, Xi Jinping. Trata-se de uma doutrina chamada de prosperidade comum, e que visaria, como era de se esperar, eliminar as desigualdades que ainda são observadas entre o povo chinês. Tudo, é claro, através da ação do Estado. Essa ideia de prosperidade comum não é nova. De fato, ela surgiu provavelmente em 1953, quando foi registrada a primeira menção a essa expressão, em uma publicação do Diário do Povo, o jornal oficial do Partido Comunista Chinês. Naquela ocasião, lia-se o seguinte: unidos, devemos trazer em jogo o espírito do coletivismo, melhorando a produtividade, buscando vidas de prosperidade comum, de acordo com os princípios da vontade e benefício mútuo. É bem curioso pensar que ainda hoje muita gente se recusa a aceitar o fato de que comunismo é uma ideologia coletivista. Enfim, a concepção de prosperidade comum, portanto, surgiu ainda nos tenebrosos anos de Mao Tse-tung, numa época em que Stalin ainda reinava absoluto na União Soviética e em que aquele comunismo raiz, da foice e do martelo, ainda era visto como viável por muita gente, por todo o globo. A ideia central desse slogan comunista disfarçado de teoria social é: a China cresceu economicamente, mas algumas pessoas ficaram mais ricas que outras, num ritmo mais rápido. Por isso, seria necessário praticar um pouco de justiça social. Em outras palavras, é preciso colocar mais poder na mão do Estado, para que ele tome riqueza de quem ele quiser, para depois utilizá-la como considerar mais conveniente. O fato é que, sob o comando de Xi Jinping, a China tem observado um considerável endurecimento do regime comunista. Ao que tudo indica, as décadas de razoável abertura econômica iniciadas por Deng Xiaoping no final dos anos 70 estão ficando para trás. Aquilo que a esquerda ocidental louvou como um modelo de socialismo funcional, que transformou um país atrasado e miserável em uma potência econômica, parece finalmente ruir, nos fazendo lembrar das cenas de esqueletos de prédios sendo demolidos na China. Uma perfeita imagem que representa o desabamento de um modelo de planejamento central avesso às liberdades individuais. As recentes perseguições a empresários chineses e as muitas misteriosas mortes de bilionários, como o estranho envenenamento de Lin Shi, presidente da Yuzu, parecem indicar que sim, o Partido Comunista Chinês está intervindo cada vez mais profundamente na economia do país. A ideia de um modelo de prosperidade comum é apenas um verniz que visa esconder a mais do que conhecida realidade do comunismo chinês: controle estatal sobre empresas, direcionamento de investimentos e limitação das liberdades. De acordo com um funcionário de alto escalão da área econômica do governo chinês, Han Wenshou, não se trata de matar os ricos para ajudar os pobres. As empresas precisam dar passos maiores para melhorar a sua segurança corporativa e responsabilidade social, diz o burocrata. E se isso soa parecido com diversas propagandas de órgãos globalistas estatais, bem, não é mera coincidência. Trata-se do mesmo socialismo soft de sempre. Contudo, no caso chinês, a coisa provavelmente é mais drástica. A retórica socialista, seja ela chamada de estado de bem-estar social, seja ela chamada de prosperidade comum, se baseia, no fim das contas, na ideia equivocada de que a riqueza de um povo pode vir por meio da ação planejada de um Estado centralizador. E, naturalmente, seria errado existirem pessoas mais ricas do que outras. E o Estado teria o papel fundamental de redistribuir essa riqueza, fazendo com que a sociedade se tornasse mais igualitária, o que, na cabeça dessa gente, significa uma sociedade mais justa. Vai nessa. O fato, porém, é que não existe outra forma de se aumentar a riqueza de um país que não seja a liberdade de mercado.
Apenas trocas voluntárias entre indivíduos pacíficos são capazes de fazer com que ambas as partes se tornem mais ricas, trazendo como consequência um progresso material para toda a sociedade. Em qualquer lugar onde se observou um mínimo de abertura econômica e de liberdade comercial, se observou também um notável enriquecimento da população. Contudo, não se deve negar o óbvio. O livre mercado também cria desigualdades, porque estas são naturais, são inerentes à natureza humana. Uma vez que indivíduos são diferentes, dotados de habilidades e aptidões completamente distintas, é inevitável que os resultados de seu trabalho sejam também desiguais. O que o livre mercado faz não é erradicar as diferenças, mas sim permitir que indivíduos se esforcem para enriquecer e ter uma vida mais confortável e próspera. A liberdade, porém, não agrada ao Partido Comunista Chinês. Portanto, desculpas esfarrapadas precisam ser criadas para que elas possam ser veiculadas na mídia ocidental, que não raramente é financiada justamente por recursos oriundos da China. A ideia é simular uma justiça social que tiraria daqueles que enriqueceram graças à liberdade econômica das últimas décadas no país oriental para entregar para aqueles que ainda estão na pobreza. Nas palavras do já citado Han Wenshou, os planos de prosperidade comum não se tratam exatamente de uma taxação sobre os mais ricos, mas sim de contribuições voluntárias por parte daqueles que se tornaram ricos primeiro. As doações não seriam compulsórias, conforme Han assegura. Bom, acredita nisso quem quiser, né? O fato é que diversas empresas chinesas estão se comprometendo com essa tal prosperidade comum, provavelmente temendo represálias por parte do PCC, as quais já são bem conhecidas por todos. A gigante Alibaba, por exemplo, bem como sua concorrente, a também chinesa Tencent, se comprometeram a viabilizar a suposta causa de combate à desigualdade com nada modestas contribuições na casa dos bilhões de dólares. Segundo executivos da Alibaba, o interesse da empresa em se comprometer com a causa é genuíno. Se a empresa ficou rica graças ao povo chinês, ela deveria também ajudar o povo chinês a ficar mais rico. Sei. Talvez a baixa expectativa de vida de ricaços chineses contrários ao regime comunista possa ter influenciado, ainda que levemente, essas doações. Esse plano de prosperidade comum, porém, corre o sério risco de não ficar restrito apenas à China. A mídia tradicional brasileira já pinta essa história toda como uma possível transformação do significado do socialismo no contexto global. Afinal de contas, aquela história de "você não terá nada, mas será feliz", slogan cunhado pelo Fórum Econômico Mundial e que já foi tema de outro vídeo aqui nesse canal, não está muito distante do que é proposto atualmente pelo Partido Comunista Chinês. O que o governo chinês quer, no fim das contas, é aumentar ainda mais o seu poder sobre a população, especialmente sobre partes do setor econômico que desfrutaram de certa liberdade econômica durante algum tempo, algo que lhes proporcionou justamente alguma riqueza. Com a informação descentralizada e distribuída, a situação chinesa já está clara para todos. Onde a liberdade foi levemente permitida, houve considerável aumento de riqueza. E não tenha dúvidas, não é apenas para nós, observadores externos, que essa realidade é patente. Os próprios chineses estão cientes desse fato, e a ação do governo chinês, tentando recrudescer as ideias socialistas, visa justamente mudar essa concepção dentro do próprio país. Até o momento, ao que tudo indica, não houve ações concretas por parte do Partido Comunista Chinês, no sentido de viabilizar essa prosperidade comum. Mas você pode ter certeza, muito em breve, veremos medidas mais incisivas sendo tomadas pelo partidão, com vistas a fortalecer o comunismo no país e, por consequência, o poder da elite governante. Não é à toa que muitos já consideram que a China está passando por uma revolução cultural, evento esse que, no passado, resultou em endurecimento do socialismo no país e, é claro, em incontáveis mortes de inimigos do partido. Talvez o projeto de prosperidade comum seja apenas mais um nome pomposo para um dos tentáculos do monstro ditatorial chinês, que, ao que tudo indica, está se expandindo cada vez mais. Se ainda há centenas de milhões de pessoas na pobreza na China, população essa que convenientemente é esquecida na propaganda do partidão e também pela mídia convencional brasileira, bem, a solução para isso não reside na intervenção estatal, e sim nas liberdades individuais,
especialmente na liberdade de mercado. Enquanto um partido ditatorial como aquele que governa a China continuar no poder, não haverá qualquer sinal de melhoria das condições de vida e econômicas do povo chinês. Resta apenas saber qual será a dimensão da tragédia que se desenha no horizonte daquele país, com essa nova rodada de comunismo a ser implantada por Xi Jinping e sua trupe. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir aí abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também. Acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!